seja convosco. Amém? Hoje nós vamos começar uma série falando sobre a abundante graça de Deus. E como é bom sentir a presença de Deus, como é bom saber que Deus derrama sobre nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, a graça do Senhor. Nós vamos ler hoje uma passagem que está em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: em quem também vos, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Meus queridos, para nós entendermos a abundante graça de Deus, a graça que nos é derramada sobre a nossa vida, nós precisamos entender que a graça que nós recebemos, ela vem pela nossa fé. A nossa fé, ela vai ser o combustível para que a gente venha, dia após dia, estar nos deliciando com a graça de Deus. Quando a fé é alimentada através da palavra da verdade, que é a palavra de Deus, nós conseguimos, dia após dia, entender que a nossa vida, tudo que fazemos, tudo que almejamos, tudo que buscamos, vem de Deus. Então, as lutas que enfrentamos, as adversidades do dia a dia, elas precisam ser em nossa vida um instrumento de fortalecimento. Não um instrumento de murmuração, não um instrumento de raiva, de sentimentos que não condiz com aquilo que Deus pretende ou programou para a nossa vida. Quando cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ser a propriedade de Deus. Ao aceitar Jesus, eu estou aceitando a abundante graça de Deus na minha vida. Então eu preciso alimentar a minha fé dia após dia. Deus, Ele lançou sobre nós uma promessa. Em nossa vida existe sim um propósito. E o Espírito Santo é a garantia que nós vamos herdar ou que nós herdaremos a Cristo na sua plenitude. Então, buscarmos a presença de Deus é nós vivermos dia após dia a abundante graça de Deus. Abundante quer dizer que Deus, Ele tem muito a derramar em nossa vida. A sua graça é que nos basta. A sua graça é que faz com que nós tenhamos a certeza, tudo vai ficar bem. E sentir esta graça e saber que a abundante graça de Deus é derramada em nossa vida dia após dia, saber que mesmo em meio a tanta alegria, tanta felicidade, tanta graça, existem as lutas. Às vezes passamos por dificuldade, às vezes enfrentamos um deserto sem entender o propósito de tudo isso. Mas a graça de Deus que nos é derramada faz compreender que nós somos mais que vencedores. Quem crê em Deus, crê nessa graça que é derramada em sua vida. Quem crê em Deus reforça, alimenta a sua fé dia após dia. Meus queridos, não é fácil estarmos dia após dia vencendo, derrubando gigantes, vencendo leões, mas o Deus que cuida, o Deus que nos protege, é um Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que nos criou, que tudo que está ao nosso redor é Deus que nos dá a possibilidade de ser melhores, a possibilidade de ser maiores, a possibilidade de obter dons, de ser sábios. Tudo que conquistamos através da vontade de Deus,
nos torna pessoas ainda melhores. Melhor homem, melhor mulher, melhor filho, melhor filha. Então, se eu sei que existe na minha vida a abundante graça de Deus, eu vou continuar alimentando a minha fé. Eu vou continuar buscando a Deus, porque como diz o versículo lido, tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Quando você aceitou a Deus, quando você entendeu que Jesus é o único e suficiente Salvador, você foi selado. Hoje nós temos o prazer de ter o Espírito Santo em nós, vivo dentro de nós. A abundante graça ela é derramada na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, que é vivo dentro de mim, dentro de você, nos dá a certeza que tudo em nossa vida, tudo vai ficar bem. Busque esse Deus Todo-Poderoso, busque a presença dEle, fortaleça a sua fé dia após dia, busque a Deus através da sua palavra, do seu Evangelho. Venha exercendo em você o hábito de falar com Deus, o hábito de se deixar derramar por essa presença maravilhosa. Tenha o hábito da leitura da palavra. Quando você se sentir fraco, ore, fale com Deus. Não permita que as adversidades da vida venham fazer você desistir do seu propósito. Venha fazer você desistir de ter uma vida abundante com Deus. Creia, ore, fortaleça. Passe por todos os processos. As lutas te fortificarão. A sua fé será inabalável e a abundante graça de Deus será derramada sobre você. Não desista. Persista sempre, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Eu espero encontrar você aqui nos próximos vídeos que estaremos falando sobre a abundante graça de Deus. Um grande beijo.